Olá, outro livro traz hoje uma conversa sobre os 2 volumes de Volta para a Tua Terra, uma antologia antirracista, antifascista, de poetas estrangeiros em Portugal. Estrangeiros em Portugal. Nossos convidados são o Vladimir Vaz e a Manuela Bezerra de Mello, que organizaram os livros. É um prazer receber vocês aqui hoje para a gente discutir esses livros tão políticos, livros que fazem a crítica da xenofobia, do fascismo, do racismo, da transfobia. Vou até mostrar os livros aqui. Eu mostro um, a Ana mostra o outro. Beleza, lindos. Com esse volta, com esse risco na palavra, né? Bem-vinda, Manuela. Bem-vindo, Vladimir. Obrigada. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Bem-vindo. Prazer é nosso. Prazer é nosso, de fato. A gente queria começar, se vocês podiam contar um pouquinho sobre a concepção do projeto, como que ela se deu, qual a memória de vocês para a realização dessa ação política direta, né, através da literatura, como que as antologias foram construídas e que redes coletivas de solidariedade imigrante estão por detrás desse projeto? Começa? Bem, pois, muito obrigado pelo convite. Bem, sempre desejo estar um pouco à altura das perguntas e das minhas respostas. Bem, a minha memória inicial sobre esse projeto, Volta, começa numa conversa por telefone com a Manuela Bezerra de Mello, e, bem, tive o prazer de editar Os Pés Pequenos para Tanto Corpo, e numa dessas conversas, eu morava na Galícia nessa altura e ela morava em Portugal, foi justo próximo ao assassinato do ator português chamado Bruno Candé, que foi assassinado em Lisboa, e a pessoa que assassinou ele gritou assim: volta para tua terra. E isso, assim, como foi noticiado pela imprensa, sabe, colocando muito mais como um crime, sei lá, passional, colocando até como esse senhor mesmo como uma pessoa com algum distúrbio mental e, assim, de certa forma, suavizando a questão racista. E nessa conversa com a Manu, falamos assim: poxa, deveríamos poder fazer alguma coisa com aquilo que sabemos fazer, que é a literatura. E, e aí, a partir desse, desse evento, nossa conversa por telefone, veio esse desejo assim, de fazer uma chamada aberta, não? E tentarmos, assim, não sei, fazer um convite muito amplo, assim, tanto que a chamada fez uma tradução para o inglês, para o espanhol, tentando, assim, encontrar outros estrangeiros, não só os estrangeiros de língua portuguesa que vivem em Portugal. Esse, assim, foi pelo menos o start, não? Foi o pontapé inicial pro projeto, assim. Eu acho que, assim, a Manuela, enquanto eu, temos uma formação política de movimentos estudantis no Brasil, e já a Manuela, sim, ela seguiu na academia, eu já me afastei já faz quase uma década, e não sei, todo esse movimento, sabe, que ainda temos, tipo, de passarmos, assim, tantas brutalidades com a política brasileira, e cá, como estrangeiro, sentir, não? E solidarizar com tantas outras violências que sofrem nossos camaradas, sabe? Estrangeiros aqui. Não sei, Manu, quer falar melhor você simplifica melhor. A gente explica junto sempre. Ah,
Partiu mesmo disso, né? Essa memória dessa conversa é muito forte, tanto para mim quanto para Vlad. Nós já tínhamos desenvolvido uma relação muito afetiva por conta da edição do meu livro, então a gente tinha essa relação de proximidade e a gente percebia que ambos tinham esse perfil muito inquieto relacionado às questões da política. Eu cheguei em Portugal em 2017 e tinha passado uns 2 anos antes disso na Argentina. Eu vi o golpe acontecer na Argentina, cheguei aqui em 2017 e eu lembro que a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei em Portugal foi tentar me organizar, entender como é que funcionavam aqui os movimentos sociais e me inserir também dentro dessa questão da literatura, aí nos saraus, né? Você vai fazendo essas redes devagar, né? E eu lembro que eu dizia para as pessoas assim, ó, gente, tá esquisito, Portugal tá esquisito, eu já vi uma coisa parecida com isso. E a maioria das pessoas dizia assim, não é que nada, né, tudo isso. É claro que Portugal não está no grau que o Brasil está agora, né, mas de 2017 para cá, quando tinha ali um fascista falando um monte de bobagens e ninguém ligava para ele, agora nós temos 15 no parlamento, né? E isso demonstra o quanto é que não falar sobre isso e jogar as coisas para debaixo do tapete é um elemento importante para o crescimento, né, dessa gente. E essa angústia estava ali, tanto em mim quanto em Vlad, a gente vendo as coisas acontecer nos 2 países e passando por muitas coisas aqui também. E veio a ideia do nome, inclusive, da antologia é do Vlad, a ideia de fazer a antologia foi do Vlad também, e essa capa linda também é do Vlad, é incrível, é tudo dele, assim. E o que eu acho que a gente fez junto foi somar esforços através de algo que eram 2 coisas que a gente tinha uma grande sintonia, que era esse olhar mais político, né, e mais social, e a literatura, né? Então utilizar a literatura como esse recurso, esse instrumento para falar sobre essas coisas. O processo foi mesmo isso, nós abrimos um open call, recebemos muito material, e fizemos, né, nos juntamos para fazer toda a curadoria desse material, pensando em muitas fórmulas. O primeiro livro foi muito assim também, de maneira que a gente pudesse demonstrar uma diversidade, né, uma amplitude do que é essa imigração aqui. É óbvio que o número de brasileiros, inclusive, foi superior no livro, nos 2 livros, porque o número de brasileiros foi superior nos envios, né, também. Primeiro, porque a comunidade imigrante brasileira aqui é a maior, e segundo, porque, inevitavelmente, por a Urutau ser uma editora, né, de língua portuguesa, acabou atingindo mais países de língua portuguesa, por mais que a gente tenha feito um esforço para fazer chamadas em várias outras línguas. Eu lembro que eu coloquei a chamada até em grupos de indianos em Portugal, sabe? Isso foi uma preocupação que a gente teve, porque a gente queria atingir uma quantidade. Nas 2 antologias, a gente atingiu um total de 12 países, o que eu acho que assim foi algo muito positivo. Eu sou muito ousada e audaciosa, então eu sempre quero mais. Eu queria ter conseguido, que a gente tivesse conseguido alcançar uma parte de uma comunidade ali árabe também, aqui muçulmana, que é muito grande em Portugal e que também tem muito pouca voz. Mas pronto, a gente fez o que pôde, e acho que foi um processo muito bonito, assim, porque tem muita diversidade, tem muitas mulheres, tem pessoas indígenas, pessoas afrodescendentes, tem latino-americanos, tem pessoas da Europa também, Itália, Espanha, mas que eu acho que o ponto fundamental é mesmo como é que essa memória colonial, ainda tão viva e recente em Portugal, atinge esse fluxo migratório, né, das pessoas de uma forma geral, assim. Então, não sei se é por aí.
E esse processo foi um processo de quanto tempo, assim? Porque lá em 2013 eu participei daquela antologia Vinagre, não sei se vocês conheceram essa antologia, feita pelo Fabiano Calisto, né? E ali foi uma questão de 3 dias, 2 dias a gente montou a antologia, e daí tem de tudo também, né? Tem textos das mais diferentes matrizes, das mais diferentes potências estéticas, políticas. Como é que funcionou com vocês essas chamadas? No primeiro livro nós lançamos no final de 2020, eu acho. Não foi isso, Borito? Acho que foi, não Sim, é? sim. Foi final de 2020, acho que novembro, dezembro. E 2021, em abril, nós já tínhamos o livro na mão. Em maio, no primeiro desconfinamento que teve aqui em Portugal, nós fizemos o primeiro evento de lançamento num hotel aqui do Porto, perto de onde eu moro. E aquilo foi um grande acontecimento, que era uma coisa que a gente não imaginava, porque juntaram muitas coisas, juntaram esse sentimento do crescimento do fascismo, essa agonia histórica do ponto de vista mais da geopolítica, de ver esse fluxo fascista crescendo no mundo todo, a pandemia e as pessoas por vários meses confinadas, e aí, de repente, né, tinha aquilo acontecendo no meio do primeiro desconfinamento, então a gente teve que fazer no mesmo dia 2 sessões para poder dividir as pessoas. Foram tipo para aí 150 pessoas que a gente conseguiu juntar no total nesse primeiro dia, que foi um lançamento, e foi uma grande catarse emocional, assim, esse lançamento da primeira volta. E ali eu acho que a gente também percebeu que tinha uma coisa muito forte, muito poderosa em volta da antologia, que era justamente essa criação, né, que até você perguntou na primeira pergunta, uma criação de uma rede, né, de acolhimento, de pessoas imigrantes produzindo arte, produzindo literatura, e que agora tinham, de alguma maneira, encontrado, né, os seus. O Vlad fala muito isso, e eu vou citar ele agora, uma forma da gente identificar quem... naquele momento, a gente percebeu que estava identificando quem eram os nossos párias, né? Ou seja, quem eram essas pessoas que estavam dispostas a produzir cultura, a disputar esse território aqui e a ousar falar de literatura e dizer que faz literatura em território estrangeiro, porque o lugar do imigrante é sempre muito condicionado a uma parcela só de produção, né? Ou seja, o imigrante ele é aceito em um país normalmente com algo pré-estabelecido para ele, né? O que é que o imigrante pode e o que é que o imigrante não pode ousar fazer. E acho que essa ousadia foi muito bonita de se ver, porque depois dali a gente observou muito o quanto aquela potência se ramificou e as pessoas começaram a promover saraus nas suas cidades, porque tem gente de Portugal inteiro, né, de várias cidades. Então, um monte de sarau surgindo, um monte de atividade literária surgindo, um monte de meninas fazendo outras antologias, produzindo outras coisas, editando outras coisas, furando um pouco também esse campozinho de força aqui, mesmo que miudinhamente, mas algumas meninas ali, né, sendo inseridas nas atividades oficiais dos museus, das estruturas literárias aqui de Portugal, dos festivais. Então, ainda que pouco, um movimento assim de erva daninha, né, começou a acontecer, que não é nada oficializado, assim, é algo que é um fluxo mesmo espontâneo, que a partir da volta esse sentimento acho que veio à tona, não é? O que você acha, Vlad? Sim, sim, eu acho que seguindo essa linha, o curioso é que com essa chamada aberta que fizemos, foram muitos poetas, né, da primeira edição, primeiro volume, e depois algumas escritoras do segundo, que são primeiros livros ou primeiros textos publicados. E isso foi bonito de ver também esse movimento de uma pessoa que, pela primeira vez, o seu poema,
logo em seguida já consegue romper esse medo da gaveta, começa a querer, sabe, a participar de outras antologias, a frequentar o movimento de slams, os saraus que tem em Portugal. Tanto que dessa antologia logo cheguei a publicar 5 ou 6 poetas, que participaram dessa antologia. E uma delas é a Carol Braga, que agora é semifinalista do Prêmio Oceano, sabe? E isso nos enche E o de primeiro poema orgulho. dela foi publicado na Volta. O primeiro foi publicado na Volta, isso é fantástico. Também, eu sinto que também são alguns movimentos, não? O movimento assim, de se sentir como posso dizer, uma autora, um autor, um poeta, e se afirmar nisso, e poder se sentir com outros pares, não, para poder mostrar e encontrar leitores também interessados, leitoras interessadas, mas também para nós, sabe? Eu sinto que como esse movimento do Volta me deu muitas palavras no sentido de como entender assim, me entender como um estrangeiro, como também muitas micros invalidações, micros violências que sofremos cotidianamente, em um simples verso você fala assim, poxa, é isso, sabe? É isso que sinto profundamente no meu cotidiano e que nunca fui capaz de verbalizar, sabe? E isso para mim parece um processo muito bonito, no sentido de que de ser um projeto que são de muitas vozes se amplificando, sabe? Vozes que, em muitos casos, foi como fosse uma batalha interna profunda, sabe? No sentido de ser uma estrangeira aqui em Portugal, muitos casos trabalhando em alguns trabalhos assim físicos que existe simplesmente nesse período que poderia escrever super cansado, sabe? Conseguem romper isso, conseguem colocar, sabe, essas palavras. Eu vou ler, então, o poema, o título Poema, da Carol Braga, que está no primeiro volume da antologia, então. Minha língua virou ruína antes de eu nascer, minhas raízes criaram asas, minhas músicas, minhas danças, minhas comidas, minhas avós me deixaram para trás. Enquanto ouço meu sotaque, me espanto, com a falta de canto, transplanto as vogais abertas e o excesso da pluralidade certa, boto uns artigos nos nomes e chego cada vez mais perto da língua paterna, que alterna a minha civilidade da minha bestialidade subalterna. Tomar consciência da nossa parte bestial é ter a decência de admitir a real vivência humana, mundana, urbana, de ser vista como animal. Mesmo sendo filha de um ventre livre, ainda me humilha toda a dor que eu tive ao olhar para os trilhos e ver que meus filhos vão valer menos que meu leite. Nego a civilização imposta pela cana, renego a emoção paternal e insana da miscigenação boa, da mestiça que perdoa, ser vista como desumana. Olha com a atenção que tu mira minha nudez. Senhor não é irmão. E eu não repito para burguês. Vê se não me gonga, que para mim é uma honra não ser uma de vocês. Bem legal Ela é mesmo. atrevida, né? Uhum. Bem massa. Parabéns para a Carol e para o pessoal aqui envolvido, né? Com certeza. A Carol, ela é uma poeta muito interessante, assim. O livro que está agora sendo finalista do Oceanos é lindíssimo, assim.
E ela é slammer, né? Então ela tem, acho que até a sonoridade, né, do poema, o ritmo, dá para ver que é um poema que foi feito, na verdade, para ser dito. E tem um vídeo no canal do YouTube da Volta que é ela dizendo esse poema, que a gente fez umas campanhazinhas e tal. E ela tem a coisa da raiva, da potência de uma, né, de uma coisa pernambucana também. Então, nossa, tem ela vai me ver lendo com essa delicadeza aqui toda. Não, eu acho genial. E isso que é lindo, eu acho também, né? Várias fórmulas, não existe uma só. Sim. Quer falar, Ana? Eu quero. Eu queria, estou anotando aqui todas. Eu queria fazer um comentário a respeito, né, dos dois volumes, né, da composição dos dois volumes, porque houve bastante variação de autoras e autores de um volume para outro, né? Como é que se deveu, isso se deveu à diferença dos gêneros literários? Foi para abrigar uma maior diversidade? Como é que foi? Bem, sim, trabalhamos nos dois casos com chamadas abertas, não? Não teve nenhum autor convidado para participar. Eu acho que essa diferença entre um volume e outro, creio que sim, que passa pela mudança em ser, um ser poesia, outro ser prosa, apesar que tem algumas autoras em comuns, não, entre os dois volumes, algumas que de fato só escreviam poesia, fizeram um texto em prosa, como também o contrário, não, como autoras de prosa que decidiram fazer uma poesia, um texto poético para o primeiro volume. E, na verdade, sim, sempre quando fazemos chamadas abertas é inesperado, não? Assim, de repente pensamos assim, nos primeiros dias ficamos sempre com aquele medo, nossa, será que alguém vai se engajar, vão querer, vão enviar? Aí depois assim, nossa, será que vamos receber brasileiras? E aí, sabe, até ter um grande volume de termos que selecionar. E eu acho que assim, a diferença entre os dois, assim, eu acho que principalmente isso, acho que um ser prosa, outro ser poesia, não? E aí nós tentamos, acho que sempre tentamos assim, isso Eu acho que teve um elemento também, se eu posso completar, claro, que eu acho que no primeiro, como era a coisa da novidade e tudo isso, tiveram muitas pessoas brasileiras e não brasileiras e africanas e tal, que viram isso acontecer, né? E que acompanharam isso, até foram no lançamento como leitores, né? Ou eram amigos de alguém. E como se foi criada essa rede? E isso deu um certo burburinho aqui em Portugal, porque saíram em várias mídias e não sei o quê. Teve muita gente que começou a seguir, a acompanhar o trabalho da Volta, porque nesse primeiro, né, depois que a gente fez 2 lançamentos e depois os autores saíam fazendo várias coisas e a gente usava as redes da Volta para divulgar o que é que os autores estavam fazendo individualmente também. Então, isso acabou criando uma conexão, uma rede de conexão. Então, tiveram várias pessoas que, por exemplo, não mandaram na primeira, porque de repente não ficaram sabendo ou não tiveram coragem. Eu já vi isso. Já teve gente que me disse assim, ai, olha, eu vi a primeira chamada, mas não tive coragem de mandar, porque eu achei que não podia fazer isso e tal. E aí, na segunda, a pessoa já criou coragem e já enviou, né? Tem uma autora aqui de Guimarães, da Hanna, que ela foi no evento do lançamento do primeiro. Eu a conhecia pouquíssimo, agora ela até virou minha amiga. E ela falou isso para mim, assim, que ela não mandou no primeiro, né? E depois ela começou a participar tanto desse fluxo do movimento e mandou no segundo e foi escolhida, né? Que é até um conto chamado Papa de Aveia, que é super bacana, que tem no livro. E aí ela teve a coragem e mandou. Então, acho que teve um pouco isso também, essa coisa dessa rede de afetos que foi criada e do boca a boca, do disse-me-disse, né? Que fez um pouco também algumas pessoas tomarem coragem.
Ah, ótimo. Eu acho que até valoriza o projeto, né? Você tem uma diversidade e se vocês lançassem uma terceira chamada ainda, com certeza isso ia ainda se ampliar, se diversificar. Então, eu Sim, acho que uma coisa, só acrescenta ao projeto. eu lembrei de um outro elemento, porque alguns autores do primeiro volta, do primeiro volume, já não moram mais em Portugal. Isso também tem o de ser estrangeiros, de você estar sempre, sabe, ou acabou o mestrado, ou, poxa, depois da pandemia a situação ficou muito difícil ficar aqui em Portugal, ou foi para algum outro país, sabe? Também passa isso de. Claro, acho que É. agora que vamos fazer uma terceira, também acho que muitos autores já não estarão aqui também, sabe? Bom, é, uma outra questão, né? Essa relação entre estética e política, né? Assim, perguntar para vocês o que foi considerado nessa seleção de textos. Como é que vocês consideraram a ideia de um critério estético, né? Se a gente pensar, por exemplo, naquela frase do Mayakovsky de que uma arte revolucionária precisa de uma forma revolucionária, tal. Como que como isso se relaciona com o critério do impacto político dos textos? Né, da condição de serem textos de defesa, até a ideia, a Ana até falou, né, aqui nas nossas conversas, do livro funcionar como uma espécie de escudo também, né, e também textos de defesa, essa ideia de escudo, e textos de revolta. Eu estava lendo, por exemplo, né, aquele livro Racismo em Português, da Joana Gorjão, e a primeira frase do livro é: escrevi este livro por causa da minha revolta com a forma como os portugueses negros são tratados pelos portugueses brancos. Então, se vocês puderem comentar essa relação entre estética e política, entre um texto que é esteticamente potente e também é um texto que traz essa ação direta política, essa linguagem da revolta, do ódio, né? Como é que vocês puderem esclarecer para a gente um pouco essa relação aí no critério de seleção e na composição mesmo dos dois volumes. Começa ou você começa? Você começa, Manu. Essa é uma pergunta que eu gosto demais, né? Porque eu acho muito feio e um pouco desonesto intelectualmente por parte de uma grande parcela, né, muito hegemônica dentro da literatura, de colocar a literatura que se assume politicamente como uma literatura menor, né, ou até como algo que é só um fato sociológico, algo que é menos literatura. Isso eu acho que é super recorrente, né, porque a corrente hegemônica na literatura, ela não se assume uma corrente política, no entanto, ela é tão política quanto as que se assumem ou mais, né? Bem, acho que ninguém aqui, de nós quatro, acredita em neutralidade, né? Não existe nada neutro, muito menos um texto, né? E esse é um assunto que eu tenho falado muito sobre ele, assim. Eu acho que de alguma maneira, é uma articulação que acontece para manter essa produção literária na mão de poucas pessoas, né? Porque quando você coloca taxa, o que você faz é literatura política. Eu passo muito por isso, assim, porque eu sou enquanto escritora, não só enquanto curadora, mas enquanto escritora, enquanto curadora, enquanto pesquisadora, enquanto Manuela, enquanto qualquer coisa, eu sou um ser humano extremamente político. E isso não é descolado de nada do que eu faço. Assim, eu faço política até dentro da minha casa com meu filho, sabe? Coitado dele, inclusive. Mas eu percebo muito essa forçação para deslocar esse ser que se assume
enquanto que tem um olhar político, como se todas as pessoas não tivessem, né? Esse olhar político. O Marcuse, que fala, que eu acho que um dos teóricos que eu mais gosto para falar de estética é o Marcuse, ele fala muito que o potencial político da arte, obviamente, está na forma estética, né? Só que o grande problema, acredito, é que as pessoas utilizam desse preceito do que é forma estética e do que é estético ou não estético e do que tem qualidade ou não tem qualidade, para fazer muitas vezes muito mais um julgamento moral, né, de um conteúdo de obra do que concretamente um julgamento estético. A Carol Braga é uma prova disso, não é? Porque se ela não tivesse qualidade estética, ela não teria agora estado onde está como semifinalista. E não só a Carol Braga, tem muitos outros exemplos, né, dessas meninas que vêm da periferia, do slam e tudo isso, que sempre foi um lugar colocado como é menor, tem menos forma estética, não tem qualidade estética, não tem, sabe? E colocado nesse lugar, mas que depois, quando tem o mínimo de um canal de passagem, uma fissura nesse bloqueio que a pessoa consegue passar por esse campo de força, ela comprova que está ali a qualidade estética, então o problema nunca foi a qualidade estética, né? Dito isso, esse pequeno resumo, que é a parte da minha arenga, eu acredito que o que a gente verificou naquilo que a gente recebeu foi uma pluralidade imensa, assim. E eu acho que essa pluralidade é o que mais engrandece assim, os dois volumes, na minha concepção. Tem o Agualusa, ele escreveu uma coluna sobre a primeira volta, eu nem sei, ele pegou o livro em algum lugar, numa feira, e leu o livro e fez a coluna dele sobre o livro, né? E aí ele elogia alguns poemas, fala até do poema da Maria Júlia Pinheiro, né? Que é poeta e dramaturga, que vive aqui em Portugal, também é slammer. E ele coloca em algum momento que acha que os poemas são francamente desiguais, né? E eu lembro que isso enquanto tom de crítica, mas ele não explica o que é que ele quer dizer com francamente desiguais, assim. E aí eu lembro que quando eu fui publicar no Facebook, eu até coloquei assim, eu disse, era esse mesmo o objetivo, que eles fossem francamente desiguais. E eu acho que aí é da concepção de cada um, assim. Não sei, eu sou suspeita, né? Eu defendo todos eles. Óbvio que eu tenho os meus preferidos, né? Claro. De fato, eu lembro muito dessa autora do Agualusa, não? Que nós começamos a ter esse debate entre nós, não? O que seria esse francamente desigual, não? Mas eu acho que assim, a Manu sempre consegue explicar muito melhor do que eu sobre tudo, mas eu acho que assim, um dos objetivos do Volta era mesmo ser um lugar onde pudéssemos amplificar ou mesmo fazer um catálogo sobre como os estrangeiros aqui em Portugal estão se expressando através da literatura ou daquilo que recebemos, não? Claro que existe muito mais autores e autoras que não chegaram até nós, não, que não nos enviaram originais, não enviaram, perdão, poemas ou textos em prosa, e era isso, tipo, tentamos assim escolher o que poderia ser assim isso mesmo, um catálogo, o que seriam produzindo nesse momento, e também assim alguns textos claramente assim temporais, não, tipo, estão falando sobre algo muito concreto, sobre um momento muito preciso, sabe, e que é uma coisa que nos interessa muito, sabe, como podemos fazer trazer através da literatura uma possibilidade que a historiografia não alcança, não, que não consegue fazer. E eu acho que assim, eu gosto muito de pensar assim, como vai reverberar nos próprios poetas que estão lendo entre si. Quais são, assim,
as camadas que vão conseguir alcançar entre eles, sabe? Eu vou acender a luz, né? Eu acho que está escuro. Vlad, eu ia até te pedir isso aí. Eu acho que tem uma coisa também que acho que importa muito para a gente, que é um pouco de disputar essa memória também, sabe? A literatura também serve para isso, né? Eu sou candidiana nesse sentido, assim. Eu me irrito muito com essa coisa de, eu vou muito em evento literário, e sempre tem uns poetas dizendo assim, mas poesia não serve de nada, literatura não serve de nada, eu fico passando mal, né? Serve para bastante coisa. Uma delas é disputar a memória, né? Porque em algum momento, isso que o Vlad falou, esse catálogo estético e também abstrato e também que trata de tantas subjetividades, ele vai mostrar que tinha imigrante aqui que produzia algo mais, sabe? Que também produzia arte, que também produzia literatura, que também falava sobre essas coisas, que a gente não estava aqui só sendo obediente e assimilado e aceitando o lugar que foi colocado para a gente, né? A gente também estava disputando esse terreno, né? E isso que eu acho que também é importante. E acho que a estética ela é um caminho, né? E é esse caminho, como o Marquês diz, que dá essa potência toda política também, né? Eu fiz essa questão, uma questão, a princípio, pode parecer ingênua, foi meio provocativa também, né? Mas eu não acho que seja uma falsa questão, até porque se a gente pega, por exemplo, eu estava vendo os textos da Hilda de Paulo, que está presente nos 2 volumes, né? E que traz esses textos em forma de ensaio, relato, que mexem com a forma, mexem com um conteúdo muito intenso e que, e se a gente pensar que tem uma dialética de forma e de conteúdo, né, a forma não é maior que o conteúdo e nem o conteúdo maior que a forma, eles estão, né, intrinsecamente relacionados ali. Então, dá para a gente pensar que conteúdos radicais também geram alterações na ideia que a gente tem de estética, porque é óbvio que não tem... que a literatura pura é um lugar de poder, né? A gente pode até dizer nesse sentido, né? Mas perfeito, assim, gostei muito das respostas de vocês. Tem uma outra questão que eu queria lhes fazer, que é a seguinte. Eu li uma declaração recente do Mia Couto, feita aí em Portugal, que diz o seguinte: penso que era importante Portugal construir aqui um museu da escravatura, da colonização, que, ao contrário do que se pensa, não iria reabrir feridas do passado, pelo contrário, seria mais terapêutico do que um pedido de desculpas, desde que fosse pensado em conjunto por portugueses e africanos e que fosse um museu para construir memórias comuns. Fecha aspas. A minha pergunta é: as memórias podem ser comuns? Isso não seria reafirmar a noção de uma comunidade lusófona, um espaço assim, sem arestas? Não seria talvez mais proveitoso investigar nessa suposta comunidade o que nela é imunidade, isso é, inconciabilidade, diferença de perspectivas? Me parece que os livros de vocês se propõem a isso, né? Apostar nessas diferenças também, né? Que são interseccionais, inclusive, né? Ressaltar essas diferenças que se dão no espaço-tempo desigualmente compartilhado é o projeto das obras que vocês editaram, vocês organizaram. E se vocês puderem comentar um pouquinho o Mia Couto também. Vai, Manu. Peguei pesado? O que aconteceu? Não, eu tô pensando mesmo. Eu não sabia dessa declaração do Mia Couto até esse momento. Não, eu sabia, eu acompanho, né? Esse povo, a pesquisa. Ele estava em Óbidos, né? Então, eu vou começar dizendo que eu acho que não tem nenhuma ferida do passado, né? O passado ele não passou se ele ainda compromete o futuro. Isso eu aprendi com a professora Regina Dal Castanher, ela que gosta de falar muito isso. E eu sempre fico com isso na cabeça, né? Se o passado ainda compromete o futuro, ele ainda não é passado,
né? Ele ainda é presente. E eu acho que a ferida da colonização não tem nada de passado, ela está totalmente aberta, ela está totalmente exposta, ela está cheia de pus, ela precisa ser drenada, ela precisa ser curada, e eu falo sobre isso, inclusive, no prefácio da primeira edição, essa metáfora da ferida, que é uma metáfora bem pobre, mas que eu acho que ela é tão eficiente que funciona muito para isso, assim. Portugal teve no papel de colonizador até 74, né? E 74, do ponto de vista histórico, é ontem, é agora. As pessoas que estavam em países africanos, que hoje têm em comum a língua portuguesa, são pessoas que estão aqui no café com a gente todos os dias, que estão circulando na cidade. São os avós e as avós das pessoas aqui, sabe? Não é nada de passado, é algo totalmente vivo, totalmente latente, pulsante e que grita, né? Mas é aquele grito que todo mundo está por ouvido e que finge que não está escutando. Eu acho muito problemática a forma que muitos autores tratam dessas questões coloniais. Acho meio fofo mesmo, sabe? E aí é por isso que eu acho que me jogam muito nessa vala de nossa, como ela é política, e, né? Porque não se trata de separar e nem de falar nós e eles. Se trata de... eu pensaria, talvez, dessa maneira, se fosse portuguesa, não sei. Mas eu conheço portugueses que pensam dessa maneira, que é isso de abrandar, de amansar, é o usotropicalismo aqui ainda, sabe? A mesma ação que esse mito da democracia racial do Freire teve no Brasil, de inventar essa concepção de um Brasil democrático para todos os corpos de todas as raças, aqui ele foi contratado pelo Estado Novo para produzir a teoria do lusotropicalismo. E é possível encontrar o lusotropicalismo em todas essas declarações, que são declarações mornas, que são declarações de estamos todos juntos, né, nessa, e que somos todos responsáveis por fazer o novo futuro. Mas para a gente fazer o novo futuro, a gente precisa entender o que aconteceu, né? E colocar as devidas responsabilidades dentro desse bloco de dizer, olha, isso foi assim, assim, né? Então, eu acho muito problemática algumas colocações do Mia, não só do Mia, do Walter Ugumãe também, nesse novo livro dele, A Doença do Brasil. Acho que é muito contaminado por esse olhar do lusotropicalismo, né? De amaciar, de abrandar a colonização, desse mito do bom colonizador, de a nossa colonização não foi tão ruim assim. E o Mia, apesar de ser um homem moçambicano, ele tem uma concepção de um homem moçambicano, de alguma maneira, também de um lugar mais privilegiado, se calhar, ou que está agora, né, privilegiado. Eu acho que a ideia do museu pode ser interessante, sabe? Mas não totalmente dentro dessa fala dele, né? Esse museu, para todos construirmos juntos uma história comum, isso já me parece complicado. Uma ideia de museu da colonização e da escravatura me parece boa, a depender de qual vai ser essa concepção. Se ele vai ser mais um espaço para reafirmar essa concepção lusotropicalista de uma colonização branda e que estamos todos juntos no mesmo barco, ou se vai ser um museu para drenar essa ferida, né? Que eu acho que precisa ser drenada. Porque quando a ferida não drena e ela fica infectada, ela acaba tomando conta do corpo todo, não é assim que funciona na biologia? Eu acho que também, em relação ao Walter, nós temos essa preocupação de nos tornarmos sujeitos e sairmos do lugar de objetos. Acho que, assim, um pensamento, algo importante para a epistemologia
em português então, começar a ler e a entender quem são aqueles que foram declarados sempre os outros como objetos, sempre vistos como algo a ser investigado, a literatura brasileira a ser investigada desde Coimbra e nunca sem realmente pensar quais são os autores e poder dizerem por si próprio a sua própria voz. E isso é sempre atualizado, sabe? Eu lembrei agora essa questão de museus e experiência de exposições e tal. Creio que foi em junho desse ano, aqui no MAT, em Lisboa, no Museu de... eu não vou conseguir pronunciar, não me lembro muito bem o significado da sigla do MAT, mas é um dos museus de arte contemporânea aqui de Lisboa. Um artista brasileiro chamado Rodri, ele fez uma bandeira e colocou: não foi descoberta, foi massacre. E isso foi suficiente para terem textos, mas textos na grande mídia portuguesa querendo destruir, e falando assim, ó, o que é destruir a exposição, falando assim, ó, não, é dinheiro público português, colocando esse absurdo, não? Colocavam muitos textos assim de todos os espectros, da direita assim, da mais raivosa, da extrema direita, mas também alguns ícones da esquerda, sabe? E atacando, falando que esse artista estava equivocado enquanto a sua leitura e colocando e tentando dar assim uma aula, sabe? Dizendo que, novamente, assim, volte a ser objeto e deixe de ser sujeito, sabe? No fundo, isso. Em relação a museus, poxa, eu acho que depende, isso, como for a forma, como for feito, pode ser muito interessante, não? Penso no exemplo do Museu Afro-Brasileiro, que está no Parque de Ibirapuera. Lá tem, tipo, um navio negreiro, sabe? Ali tem, assim, alguns registros, assim, você sai ali dolorido, sabe? Daquele museu. E lembro de uma outra experiência também, que é em Nantes, na França, que foi assim um porto, não, onde se passaram inúmeras pessoas escravizadas, que ali assim você pode fazer um caminho para você ler os registros, consultar todos os barcos que saíram dali. Tem até um caminho assim que você passa assim com um subsolo, sabe? E ali com sons, com textos, que poderia ser interessante, sabe? Mas não sei, qual vai ser a proposta, não? Se vai ser uma proposta de, novamente, encarar o corpo da pessoa escravizada como um objeto e novamente fazer um novo tipo de escravidão, não? Remanescendo essa questão epistemológica, não? Ou de fato, respeitarmos enquanto sujeitos históricos. Eu penso que se o museu servir para todas as escolas de Portugal irem lá visitar e conhecerem a verdade da história da colonização e da escravatura, né, que foi empreendida por Portugal, poderia ser uma ideia bem interessante, porque ainda hoje aqui nas escolas o que se ensina é, enfim, toda uma aberração mentirosa e falaciosa sobre o que foi, de fato, o processo de colonização, né? Então, é isso. Pode ser que sim, uma ideia boa, pode ser que não, acho que depende. Sim. E uma coisa também que, desculpa, é que eu sinto aqui existe um movimento de suavização, não? Assim, claro, colonizamos, mas não fomos os piores. Os ingleses, os franceses, os belgas, os tupinambás até foram pior do que, sabe, nós portugueses. Nós sempre temos essa mão que acaricia, né? A propósito disso, até enfim, essa questão do corpo apareceu bastante para mim também. Eu até tinha anotado, né, de como o corpo aparece de maneira bastante intensa, né, no livro. Eu queria só fazer né, a gente está se encaminhando já para o final, mas fazer uma última questão, que é sobre a recepção do livro, né, porque num dos prefácios você escreve, Manuela, esperamos que essa antologia não fira aos portugueses,
são muitos os que lutam ao nosso lado. Como é que se deu isso, né? Como que vocês defenderiam a leitura do livro pelo leitor brasileiro? Eu acho que esse trecho, de alguma maneira, era uma tentativa de dialogar com esse português que se coloca numa posição de um pensamento crítico e tentar mostrar que não é nada pessoal, que não é sobre você, sabe? Porque as pessoas têm esse dado moral, né, de levar, como eles dizem aqui, a peito e achar que é sobre você. Então, é uma tentativa retórica também aí de dizer, olha, não é sobre você, se por acaso você não concorda com essas coisas que eu estou falando aqui, então você é também um aliado, um companheiro, né? Você tá desse lado de cá, então acho que é isso. Tem um texto, um artigo que escreveu uma professora aqui, que agora eu não vou lembrar o nome dela, mas é uma pesquisadora de Coimbra, da Universidade de Coimbra, da área de literatura, que me deu um branco agora, que eu não me lembro o nome dela. Mas ela escreveu um artigo que fala sobre isso, a literatura portuguesa que Portugal ignora, que é um artigo sobre o Volta. Falando justamente sobre essa torcida de nariz, assim. Nós tivemos alguns aliados, né, que principalmente porque, do ponto de vista midiático, acho que a primeira teve uma maior repercussão pelo motivo da novidade, né, de ser a novidade. Essa segunda tiveram algumas inserções em mídia, coisa assim, mas não foi como a primeira. A primeira teve bastante repercussão midiática e do ponto de vista da pesquisa, repercussão midiática, sim, né? Aquela repercussão de aviso, né? Vai ter isso aí. E tiveram alguns artigos de alguns professores que né, demonstraram parceria, demonstraram também essa preocupação e que escreveram, que levaram para os seus grupos de pesquisa na universidade, mas não são muitos, assim, são para aí 5, 6, e essas inserções de mídia, eu acho que a repercussão a recepção foi muito boa na comunidade imigrante, principalmente a comunidade de língua portuguesa. Acho que a recepção nesse lugar foi bonita e forte, mas talvez a gente quisesse, eu sempre quero mais, né? Eu queria ter rompido um pouco mais assim o bloqueio, mas é muito difícil porque é um tema muito espinhoso, né? Então tem muito essa coisa do vamos ignorar, que é para eles não acharem que estão crescendo aqui, e aí tem a coisa do escanteamento. Sabe o que o Vlad acha disso? Talvez ele tenha números aí de livros também, então não tem. Não, de fato, eu acho que assim, a nossa grande reverberação e que para mim também tem uma essência muito bonita foi com a comunidade estrangeira aqui em Portugal. E creio que nos lançamentos, assim, boa parte do público, não, assim, diria que 70, 75% eram de estrangeiros. E para nós era muito simbólico também. Por exemplo, fizemos um lançamento na Feira do Livro do Porto. E eu estava trabalhando na feira, estava lá com o stand da editora e tal, e eu era o único brasileiro em todas, não sei, eu via quantos stands, acho que mais de 140 stands, sabe? Eu era a única editora brasileira, o único, vamos dizer assim, evidentemente que era brasileiro, sabe, tentando vender os livros. Via assim os brasileiros, os estrangeiros, todos trabalhando ou no restaurante ou na limpeza. E assim, na programação, que é uma programação de 22 dias, sabe? São 22 dias de feira, uma programação assim, poxa, apresentatividade brasileira, apresentatividade estrangeira, era ausente, sabe? Tinha um ou dois autores ali e tal, e todo ano chama alguém assim de renome da literatura brasileira, mas fora disso,
o que estava sendo produzidos por autores brasileiros era um pouco negado. E tá engraçado, não? Porque uma coisa que foi esse ano da Feira do Livro do Porto foi sobre o falar brasileiro. E teve 3 conferências. Uma delas foi para o Luca Argel, que é um músico, um poeta interessantíssimo brasileiro que já vive anos aqui. E os outros 2 eram mesmo falar brasileiro como um objeto para um professor, para uma professora de Coimbra e outro de uma professora galega também, sabe? Simplesmente olhando assim. E voltando para essa apresentação, era lindo ver num pequeno auditório que foram 14 autoras brasileiras e angolanas e falando, lendo suas poesias, seus textos nesse lançamento, e ver que, poxa, pelo menos ali, naquele momento, a maioria não estava sendo representado somente por trabalhadores assim silenciados ou marginalizados, não, de certa forma, assim. E eu acho que assim essa questão da nossa repercussão se moveu muito mais nos meios estrangeiros ou em alguns grupos feministas também, em algumas comunidades trans, principalmente através da Hilda de Paula e da Frida Paranhos, são 2 autoras trans que temos nas antologias. E quando fomos convidados por uma outra livraria para fazer um lançamento, tipo, foi uma péssima experiência, sabe? Assim, de como querendo mesmo assim pegar esse viés mais econômico, comercial que poderíamos ter e que não desejamos, sabe? Não é esse nosso objetivo. Nosso objetivo é principalmente isso, conseguir amplificar essas vozes, não? Essas vozes brasileiras, essas vozes estrangeiras que vivem aqui em Portugal. Assim, dá essa ideia, né, de que essas tentativas de invisibilização, né, que a xenofobia traz, também atravessam o sistema literário, né? Isso é inevitável e fica nítido na fala de vocês. O que me relembra a situação da Casa dos Estudantes do Império também, né? Naquele momento ali no meio do século XX, também uma tentativa de apropriação pelo Império Português e a tentativa de devolver, né, respostas, né, dos africanos e ali em Portugal, de devolver a contramão, né, a escrita de uma outra história, né, dessa ideia de autonomização mesmo, de se tornarem sujeitos, como principalmente o Vlad colocou aqui para a gente. Mas excelente, eu acho que a conversa foi bem instrutiva e quero lembrar, né, para quem está nos assistindo, que a gente vai deixar na descrição desse vídeo, né, as mini biografias da Manuela, do Vladimir, e também os links para vocês comprarem os livros lá na Urutau. E também não deixe de se inscrever no canal, esse bordão não pode faltar, né? Eu queria agradecer muito a presença de vocês, foi uma conversa assim, excelente. Lembrei daquele texto lá do Said sobre o exílio, do Eduardo Said, que ele fala que o exílio, né, tem essa tristeza essencial, né? E o livro mostra que vocês não estacionam nessa tristeza, né? Ainda que ela seja estruturante assim, da vida fora, né? O Said, inclusive, fala também, os artistas no exílio são decididamente desagradáveis, né? E a ação política de vocês leva para esse lado, né? De afronta e de escudo, como a Ana bem lembrou também. Muito sabe, obrigado, Ricardo, foi você ótimo. terminar, Falem, se eu, por se eu favor. posso falar uma coisa para terminar? Por favor, fique à vontade. Isso que você disse do Said é uma coisa que foi um pouco determinante assim para mim. Em algum momento, eu acho que nos primeiros anos de imigração, acho que todo imigrante passa um pouco por isso, de um momento muito forte de melancolia e de inadequação. E acho que, para mim, pessoalmente,
eu tive um momento muito duro e muito difícil de entender o que era esse papel, né? E às vezes eu falo muito sobre isso, eu ficava um pouco inconformada com o que era esperado, né, de mim, porque o que acontece é que a xenofobia e o colonialismo, a colonialidade enquanto uma ideologia ainda permanente, ela arranca o sonho, né, do imigrante. E você tirar o sonho de alguém é muito triste, né? E acho que a volta devolve o sonho, né? A possibilidade do imigrante sonhar com outras coisas, com outras possibilidades, né? E para mim, pessoalmente, também devolveu uma coisa que foi muito bacana, que é compreender que às vezes a gente precisa chatear, e aí é que entra o saída, né? E acho que se tem uma coisa que eu e o Vlad a gente está fazendo um bocadinho aqui em Portugal é chatear. Talvez a gente seja mais habilidoso chateando do que agradando, é isso. Yeah. Exatamente. Exatamente. Puxa vida, foi uma conversa muito bacana. Eu adorei a leitura. Foram textos. Eu senti, enquanto leitora, muitas coisas: surpresa, solidariedade, revolta, repulsa. Enfim, eu acho que vale a pena dar vontade de reler agora a partir dessa conversa com vocês. Agradeço a disponibilidade e atenção. Queria agradecer bastante. Vamos deixar todas as informações ali na descrição do vídeo. E na próxima semana teremos mais uma conversa sobre outro livro. Até semana que vem. Tchau.